Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. É um prazer ter você, estar com você hoje, dia 18 de maio de 2025. Nosso Entardecer Espírita acontece aos domingos, das 17 às 17h30. Durante 30 minutos, a gente procura abordar um tema espírita. Espero que seja proveitoso para você, como tem sido proveitoso para mim. E nós estamos hoje na terceira parte do capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, da volta do espírito à matéria, à vida corporal. Esse tópico é Prelúdio da Volta. Ele é muito interessante porque nos traz muitas revelações, a doutrina nos abre muitas, com as suas chaves, nos abre muitas revelações, esclarecimentos, orientações sobre a vida do espírito. E hoje continuamos a partir do item 341. Olha só o que Kardec pergunta nesse ponto. Nós tivemos já 2 encontros, semana passada, no domingo passado, Dia das Mães, nós não realizamos, porque muitas pessoas viajam, aqui em casa mesmo estávamos reunidos com os filhos, então a gente decidiu não participar. Então, na 341, Kardec faz a seguinte pergunta: na incerteza em que o espírito se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas em que ele vai suportar na vida, tem um espírito uma causa de ansiedade antes de sua reencarnação? Ou seja, eu já imagino o que possa advir com esta reencarnação. Será que eu fico ansioso na expectativa? Vai dar certo? Não vai dar certo? Será que eu terei sucesso ou não? Será que eu suportarei as provas? Será que eu conseguirei superar as expiações às quais eu tenho que passar? Olha só a resposta que os espíritos nos trazem. Dizem eles: depende do local a que eu pertença, da esfera a que eu pertença. Se você já está em uma esfera em que reina o afeto, o amor, os espíritos que lhe querem o acompanham. Não, desculpa, respondi erroneamente esse ponto. Ele vai falar o seguinte: a ansiedade é bem grande. A gente fica numa expectativa muito grande, pois as provas da nossa existência podem retardar ou poderão fazer com que a gente avance, conforme nós possamos suportá-las. Olha que interessante isso. Ou seja, a forma como eu encare as minhas provas e as minhas expiações farão com que eu não regride, né, mas estacione, não progrida tanto, ou avance, caso eu as suporte com maturidade, procurando aprender com as adversidades, querendo descobrir aonde eu posso melhorar, aonde eu preciso aprender. Isso poderá ajudar com que eu possa avançar. Se não, do contrário, eu ficarei marcando ponto, estacionado, sem conseguir evoluir. Isso vai me retardar, vai me atrasar. Então é interessante que a gente aproveite. Eu já estou encarnado. Então, que eu possa aproveitar cada momento de minha vida, cada oportunidade, cada dificuldade, cada contratempo para amadurecer, para aprender. A gente precisa compreender que tudo são oportunidades na vida, que tudo é um presente que Deus está nos dando, e é porque eu preciso, ou eu mereço, ou isso é necessário para o meu progresso. Não existe castigo, não existe penas, não, a não ser que eu encare desta forma.
Já na 342, ele pergunta o seguinte, Kardec faz a seguinte pergunta: no momento de eu reencarnar, eu me encontro como espírito acompanhado de outros espíritos meus amigos que vêm me assistir à minha partida do mundo incorpóreo, como vem nos receber quando eu parto daqui para lá, porque é muito comum essa companhia quando eu estou no momento da partida. Algumas pessoas revelam, comentam em seu leito de morte que estão vendo alguns amigos e parentes que já desencarnaram. E aí nós que estamos ao seu entorno julgamos que aquele parente, aquele pai, aquele tio, mãe, avô, avó, está delirando. Mas na verdade os espíritos são solidários. Então a pergunta de Kardec agora é o contrário. Eu estou no mundo espiritual, estou vindo para o mundo material. Eu sou acompanhado para que eu seja amparado, ajudado, me dê estímulo, força para que aqui eu venha? E a resposta eles vão dizer o seguinte: depende da esfera em que eu pertença. Depende do meu grau evolutivo. Se já está em uma esfera em que a afeição reina, em que o amor prevalece, a amizade, sim. Os espíritos que nos querem bem nos acompanham até o último momento. Animam-nos e mesmo que nos seguem, muitas vezes, os passos da vida em fora. Ou seja, algumas vezes, até durante alguns anos, eles podem estar conosco, nos acompanhando. Olha que agradável isso. A gente não precisa ter medo dos espíritos. Nós somos uma grande família, muito maior do que a família de sangue. A família espiritual é algo fantástico, é algo incrível, que é solidário, que tem afeto, que tem amor, que nos ajuda, que nos ampara, que nos dá força. Mas também, quando ele fala da esfera que eu pertenço, se eu sou um espírito que estou pronto para reencarnar, mas sou endurecido ainda, não consegui me melhorar, estou com raiva, as companhias que eu vou ter são espíritos briguentos, raivosos, irados, ou poderia até estar abandonado, estar solitário, e isso é mais penoso, é mais difícil. Então, é muito importante que a gente procure cultivar boas companhias espirituais. E estas companhias espirituais dependem da minha índole, depende da minha personalidade, de como eu me comporto, como eu penso, como eu sinto, na maior parte do tempo, o que eu falo, a forma como eu ajo, as minhas atitudes são muito impactantes, são muito fortes e fazem com que eu adquira boas companhias ou más companhias. Na verdade, quando a gente fala no dito popular, me diga com quem tu andas que eu direi quem você é mais forte na lei de sintonia e mais válido, mais correto. Essa primeira não está incorreta, mas é mais correto eu dizer, me diga como você é, quem você é, que eu direi quem serão suas companhias. Isso a gente precisa refletir, compreender, amadurecer e fazer as nossas escolhas de quem eu sou, ou de como eu sou, o que eu quero, como isso é relevante. Na 343, Kardec faz a seguinte pergunta: os que vemos em sonho, ou seja, aqueles que no sonho eu estou convivendo, interagindo, é algo onírico, só sonho? Ou são algumas vezes espíritos, amigos que me seguem os passos da vida? Ou seja, as companhias que porventura eu possa ter em sonho. É ilusão? Não é realidade? Ou são espíritos, ou seja, eu estou no mundo espiritual, como Kardec comenta em O Livro dos Espíritos, nesta mesma obra, em um estado de emancipação do espírito,
em que eu estou mais liberto do corpo, porque o corpo está ali deitado em sono, e eu mais livre, eu tenho liberdade de estar no mundo espiritual. Quem são essas companhias? Olha o que os espíritos respondem. Muito frequentemente, estas companhias são eles que vêm nos visitar. Eles quem? Amigos, parentes, inimigos, companheiros de farra. Tudo depende do que eu gosto de fazer. Como você vai visitar um encarcerado? Porque ele diz que quando eu estou na carne, eu estou preso ao corpo, eu sou encarcerado, eu não tenho total liberdade. Então, eu recebo visitas, companhias, e aí convivemos. E estas companhias, estas são os meus amigos, são os meus afetos, mas algumas vezes também os meus desafetos. Outro tópico, com isso a gente termina o prelúdio, em outro tópico, Kardec traz a união da alma e do corpo, ou seja, do espírito que vai reencarnar a um corpo, a um feto, à gestação, ao nascer. Vejamos o que Kardec pergunta e o que os espíritos nos falam, nos respondem. Primeira pergunta que Kardec faz: em que momento o espírito se junta ao corpo? Ou seja, o espírito que está ainda desencarnado está se juntando a um corpo que vai ser um espírito reencarnante. O Osni comenta o seguinte: muitas vezes os desafetos vêm para a nossa reconciliação. Sim, Osni, verdade. Às vezes vem para a cobrança, às vezes esses desafetos vêm para serem preparados para uma próxima reencarnação, para essa união. A gente tem um caso narrado em Missionários da Luz, do caso Segismundo, um espírito que estava sendo preparado para reencarnar, e ele, durante o sono, seus futuros pais dormindo em um estado de desdobramento, em um estado de emancipação da alma do sono, os três são encontrados em espíritos, preparando-os para o futuro reencarne, preparando a mãe para o seu futuro filho, preparando o pai para o seu futuro filho. Mas o pai, o futuro pai, a mãe estava muito feliz com a vinda de Segismundo, já o pai estava com medo, preocupado. Segismundo também estava com medo e preocupado, porque os dois eram desafetos, tinham tido um problema no passado. E aquele espírito reencarnante estava vindo no lar futuro para reajustar o perdão e o amor com seu futuro pai. Olha que interessante. Então, Kardec pergunta: em que momento o espírito se junta ao corpo? E aí a resposta: a união entre eles já começa na concepção. Por isso, o cristão deve defender a vida. Ele defende a vida. E defendendo a vida, nós não podemos, temos que valorizar a vida. Então, por isso que o aborto, o movimento espírita, considera que o aborto não deva existir, porque já é uma vida, já é um espírito que está vinculado a um futuro corpo. Então, a união já começa na concepção, na junção do espermatozoide a um óvulo para formar um futuro corpo. Mas esta concepção, ou essa união, só se completa por ocasião do nascimento. Quando a criança sai da barriga, o primeiro choro, é ali que se forma totalmente esse vínculo, essa união daquele espírito ao corpo. Mas eles já estão unidos, ou seja, o corpo já tem um espírito vinculado a ele. A Marta comenta o seguinte: como é importante a utilização do nosso livre-arbítrio com sabedoria e consciência. Com certeza, Marta, a gente precisa ter esta compreensão, a dimensão da vida sobre todas
as óticas, sob todas as perspectivas. A perspectiva da matéria, a perspectiva do espírito. E claro, nós vamos ter situações em que não é fácil levar uma gravidez adiante. Não é fácil pelas circunstâncias em que elas se deram, pelas condições sociais, afetivas, familiares em que aconteceram. E aqui ninguém está a julgar. Nós precisamos muito apoiar. O apoio é importante. Então, no momento em que desde o instante da concepção, o espírito designado para aquele corpo já se liga por um laço fluídico. Então, há laços que vão conectando o espírito ao corpo físico, que cada vez mais vai se apertando até um instante em que a criança vê a luz, em que ela sai da barriga, em que ela sai daquele local em que ela estava guardada, né? O grito ou choro que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no mundo dos vivos e dos servos de Deus. Então nós devemos valorizar a vida, respeitar a vida, porque a gente vê muitos casos de espíritos em casos de obsessão ou de sofrimento, porque foi rejeitado já na barriga, foi tirado, foi morto, não se permitiu a gravidez e adiante. E esse espírito fica revoltado, indignado com aquela mãe, com aquela pessoa, ou às vezes com um pai que não aceitou, que obrigou. E a vida dá tantas oportunidades, tantas chances, inclusive pela adoção. Então, se eu não quero, se eu não tenho condições, se possível, leva adiante. E levando adiante, sempre coloca aquela criança para que alguém possa cuidar dela caso você continue não aceitando. O amor sempre deve prevalecer. A Rai comenta o seguinte, sempre tão esclarecedor, querido amigo. Gratidão, minha irmã. Então, na 345, olha que interessante. A união começa na concepção e vai se estreitando à proporção que a gravidez vai avançando. E se torna definitiva, como eles dizem, né? Vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Na 245, na 345, olha que Kardec pergunta, é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe será destinado? O espírito pode desistir de vir, de nascer? É o que a gente chama de aborto espontâneo, que se deu por parte do espírito, tá certo? Ou às vezes por uma questão de saúde da mãe, né? Então ele diz assim, a resposta que os espíritos dão, eu separei em dois momentos. A primeira, é definitiva a união, no sentido em que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Tipo o quê? O Aníbal, em espírito, está no mundo espiritual e ele está prestes a reencarnar. Houve o momento da concepção e eu estou vinculado em espírito àquele corpo. Há laços fluídicos que me conectam meu espírito àquele corpo. Mas eu desisto. Eu digo, Senhor, desisti dessa reencarnação. Poderia outro espírito ocupar esse corpo que já está em gestação ali no corpo materno? Não, não pode, porque é o ano a ano, é de um para um. Então, outro espírito, essa união é definitiva a união, no sentido em que outro espírito não pode me substituir naquele corpo. Mas, como os laços que o corpo ao corpo prendem são ainda muito fracos, né? Está se estreitando ainda, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, que este recua diante da prova que escolheu.
Em tal caso, porém, a criança não vinga. E isso é mais comum, por isso que alguns futuros pais não anunciam a gravidez antes dos 3 primeiros meses. Porque a proporção que o feto vai se desenvolvendo, os laços perispirituais, ao se aproximar mais dos 9 meses, estão mais estreitos, vão se estreitando. Então é muito comum isso acontecer. Agora, às vezes acontece de uma gravidez de risco em que a mãe precisa ficar de repouso absoluto durante os 9 meses. Tá? E aí olha que interessante que Kardec pergunta na 346. Então, eu desisti. Houve uma questão, o espírito se desvinculou daquele corpo, desistindo, então aquele corpo não está mais animado com a vida. Só tem a vida biológica, mas não existe um espírito vinculado a ele. Por isso que espontaneamente acontece o aborto. Porque não há vida, a vida não continua, porque o espírito não está ali mais para animar, ele desistiu. E aí, na 346, Kardec faz a seguinte pergunta: eu desisti, né, no exemplo que eu estou dando. O que faz então o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar do nascimento? Escolhe outro. Ou seja, vai haver uma nova reencarnação. Aí vai ter uma nova preparação, um novo momento. Pode ser que demore mais, o casal não queira, ou queira e vá tentar. E aí é uma série de circunstâncias que vão ainda acontecer. Pode ser que eu não esteja preparado, fique muito abalado. Se aquele casal quer ter novo filho, poderá ser que a fila ande, que eu não venha naquele momento, eu perdi aquela oportunidade, aquele cavalo selado, que só passa uma vez, ou eu poderei ser o próximo filho que virá. Tudo depende das circunstâncias, tá certo? Na 347, lembrando sempre, eu não estou trazendo todas as respostas e nem todas as perguntas, tá bom? Eu seleciono algumas. Então, na 346 tem um outro item, o item A, não vou trazê-la. Mas no 347, pergunta Kardec o seguinte: que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de ter nascido? A Marta trouxe o seguinte: outro espírito não se vincula àquele corpo, pois aquele corpo estaria moldado pelo perispírito do possível reencarnante. Exatamente. Aquele corpo, assim, o espírito tem um corpo espiritual que é o perispírito. E no meu perispírito, que é moldado pelo meu corpo mental, vai trazer as condições biológicas, fisiológicas do meu futuro corpo físico. Então, o espírito, pelas suas experiências passadas, traz questões que estão gravadas em seu corpo mental, que reflete no corpo espiritual, que é o perispírito, e o perispírito serve de molde para o próximo corpo que virá. Então não pode realmente outro espírito ocupar, porque ele não está preparado, adaptado para aquilo. Por isso que a gravidez não vai adiante, tá certo? E aí a pergunta de Kardec na 347 é: que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias de nascido? Ou seja, criança nasceu, chorou, se conectou, mas sei lá, dias, semanas, meses, ou com pouca idade, tenra idade, vem a desencarnar. E aí o que é que acontece? Olha a resposta que os espíritos dão. O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. O que há nesses casos de uma morte prematura é uma prova para os pais. Ou seja, ali foram poucos dias, ela nem despertou. Mas há casos também em que crianças desencarnam com 1, 2 anos, 3 anos, já tinha alguma consciência, não muito, mas já tinha alguma consciência, é um sofrimento para os pais. E aí algumas vezes, quando vem revelações, quando se sabe a razão da sua morte tão precoce, às vezes é complemento da existência anterior. E aí no primeiro caso é uma prova para os pais, no segundo caso muitas vezes
é uma condição que aquele espírito precisava ter de complemento da existência anterior, e os pais vêm como missão, missionários para acolher aquele espírito, apesar da dor e do sofrimento que tiveram. Eu sei que tem uma irmã que me assiste aqui, que passou por uma experiência dessa com a sua filha, e no dia que estava fazendo 3 anos de idade veio a desencarnar. Acontece. A 349, o que é que Kardec pergunta? Quando falha por qualquer causa, a Marta complementa, ou uma prova para ambos. Sim, pode ser também. Mas sempre tem uma necessidade de aprendizado, de progresso, de melhoramento para todos. Saibamos disso. 349. Estou gostando muito das interações, das participações, isso ajuda a enriquecer, a não ficar só a minha palavra, só os meus exemplos, só as minhas opiniões. Isso é muito bom quando a gente está ao vivo, né, em uma live, em que, apesar de não podermos interagir oralmente, mas ao vocês trazerem conteúdos escritos, nós todos ganhamos. E eu só tenho a agradecer pelo carinho, atenção e participação de cada um de vocês. Gratidão. Sempre, sempre, sempre. 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Ou seja, não deu certo. Pode logo o mesmo espírito já vir na próxima? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se necessário dar ao espírito um tempo para ele proceder a uma nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Porque às vezes eu estou abalado como espírito que venho reencarnar. Às vezes eu preciso me preparar, às vezes eu não estou bem ainda. Mas se era na mesma família, o mesmo enredo, o mesmo corpo, o mesmo molde corporal, eu poderei, e eu estiver em condições de reencarnar, poderei sim voltar logo. Poderei, quando houver a oportunidade de uma nova gravidez, voltar logo. A Marta nos lembra que nós aprendemos sempre um pouco mais. Sim, todos nós aprendemos. Gratidão. Graças a Deus. Na 350, Kardec faz a seguinte pergunta, olha que interessante. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, desistir, porque já está mais adiantada essa gravidez, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez, ele se arrepender? Pergunta se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Olha que interessante a resposta. Sim, porque às vezes a gente reclama, a gente não está satisfeito, porque às vezes as escolhas que foram feitas, ou eu escolhi de mais ou de menos, ou às vezes me foi imposta, às vezes foi compulsória. Sim, às vezes você se queixa como espírito. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido a sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Por isso é muito importante, é muito bom essa perda de consciência, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que estamos tendo, a experiência que estamos tendo. E lembrando que a experiência, ela é construída a todo momento, diariamente, com as escolhas que são feitas por nós ou pelos nossos responsáveis. Pode, entretanto, continuando a resposta, achar pesado demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. E é lamentável quando abreviamos a vida, quando desistimos, quando julgamos que o fardo está pesado, quando somos muito julgados, quando nos apontam o dedo. Isso é lastimável para nós
e para aqueles que estão a provocar isso. Devemos respeitar o outro, amar, considerar, né? Como isso é importante. Eu vou parando por aqui, tá certo? Vou continuar na 351, se Deus quiser, na próxima semana. A Marta ainda trouxe o seguinte, ou seja, não duvida, é melhor repassarmos as lições. É sempre bom a gente saber que estamos tendo uma nova oportunidade, que esse momento é precioso, é valoroso, é importante e que saibamos aproveitar, fazer escolhas saudáveis, escolhas adequadas, escolhas condizentes com as leis de Deus, com amor. O Osni nos lembra o seguinte, por isso é bom ter humildade e pedir só o que nos for útil, né, professor? Exatamente. Pedir do que precisamos e quando nos vem, mesmo que nós não peçamos, saibamos que é necessário, saibamos que é sempre o melhor, pois Deus é amoroso, é generoso, Ele quer o melhor para nós. A Marta ainda coloca o seguinte, nesse caso, peço em prece força e coragem para vencer a mim mesmo. É por aí. Então, amados irmãos, eu aqui me despeço, 5h31, agradeço por mais um entardecer espírita, por mais um domingo em que aqui nos reunimos. Gratidão a cada um de vocês por estarem aqui. Que assim seja. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada para todos nós.